Tudo bem com vocês? Essa é mais uma videoaula para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Aula referente ao terceiro bimestre, Teoria da Relatividade, aonde nós vamos ver agora a relatividade geral de Einstein. Gostaria de explicar um pouco para vocês aqui que nós não iremos ver toda a relatividade geral de Einstein, e isso é óbvio, porque para estudar toda a relatividade geral de Einstein, você tem que terminar antes o curso de graduação de Física. Tá? Porque nem no curso de graduação de Física nós estudamos por completo a relatividade geral de Einstein. Você vai fazer um mestrado, um doutorado nessa área. Então, os pontos que nós vamos abordar aqui são somente pontos para vocês entenderem o que Einstein quis colocar para a relatividade. Desse modo, nós vamos explicar um pouquinho o pensamento de Einstein que ele teve para essa nova relatividade. A anterior a essa era a relatividade restrita, que era restrita a referenciais inerciais. Mas a pergunta se fazia, afinal de contas, toda a relatividade, toda a física tem que ser apenas restrita a referenciais inerciais? Referenciais acelerados não se inclui ali? Por quê? Então Einstein começou a desenvolver uma relatividade que vale para todo e qualquer referencial, por isso chamada de relatividade geral, para todos os referenciais, não apenas aqueles inerciais. Então, para isso, ele teve que descobrir como transformar referenciais acelerados em referenciais inerciais. E aí ele teve o que ele diz ser o pensamento mais feliz da vida dele, que é o que está aqui em azul na nossa apostila. Que ele diz o seguinte: se um homem cai livremente e deixa cair com ele alguns objetos, esses objetos aparecerão estar em repouso em relação a ele. O homem, que está caindo, no caso, tem o direito de interpretar seu próprio estado como de repouso, pois todos os corpos estão em um mesmo campo gravitacional, por isso caem com a mesma aceleração. O que ele quis dizer com isso? Vamos para o quadro fazer uns desenhos simples, mas vai fazer vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o que ele quis dizer com isso aqui. Observem o homem que está em cima do solo e essa bola também que está em cima do solo. Tanto o homem quanto a bola não se movem em relação ao solo. Então, em relação ao solo, a velocidade deles é zero. A pergunta que é fácil de vocês responderem por tudo que a gente já viu é a seguinte: qual é a velocidade da bola em relação ao homem? Pensaram nessa pergunta? De novo, qual é a velocidade da bola em relação ao homem? A velocidade da bola em relação ao homem também vale zero, correto? Ambos estão parados em relação ao solo. Então, ambos estão parados um em relação ao outro. Porque o que você tem que lembrar é o seguinte: lá no primeiro vídeo, eu mostrei para vocês que o que é o movimento? O movimento é a mudança da distância de um corpo em relação ao outro. Se essa distância não muda, um está parado em relação ao outro. Se está parado, a velocidade é zero. Então, a bola está parada em relação ao homem e o homem está parado em relação à bola. E ambos estão parados em relação ao solo. Mas o objetivo de Einstein agora é pensar numa outra coisa. Os dois estão em queda livres junto. Claro que ignorando a resistência do ar. Então agora, esse desenho é basicamente o desenho anterior. Só que agora você não tem o chão mais. Ou seja, o homem está caindo devido ao campo gravitacional da Terra, devido à força da gravidade da Terra, e a bolinha também está caindo devido à mesma gravidade da Terra. Ou seja, a força-peso da Terra age sobre o corpo do homem e o corpo da bola para baixo. Se a aceleração da gravidade é a mesma para todos os dois, esquecendo que os dois estão em queda livre, a pergunta continua a mesma. Qual é a velocidade da bola em relação ao homem? Para isso, nós temos que entender se a bola está parada ou em movimento em relação ao homem. E é só medir a distância. Se a distância mudar, está em movimento. Se a distância não mudar, está parado e a velocidade então é zero. Então a bola está parada ou em movimento em relação ao homem? Conforme a gente já viu, dois corpos, não importa a massa, caem ao mesmo tempo, não é isso? Então, se eles estão caindo, a distância de um em relação ao outro nunca muda. Portanto, a velocidade da bola em relação ao cara ou ao contrário,
a velocidade de um em relação ao outro é zero, porque ambos estão considerando um ao outro como em repouso. E se estão em repouso, eles são referenciais e inerciais, um em relação ao outro. Viu o que Einstein pensou aqui? Se ambos estiverem sobre o mesmo campo gravitacional, sobre a mesma aceleração da gravidade, o corpo que está ali, ele pode sim se considerar em repouso em relação aos demais corpos. Mas, em si, o corpo não é um referencial inercial, porque ele está acelerando para baixo com uma aceleração da gravidade. Mas se a gente esquecer isso e pensar que como que todos os corpos estão sobre o mesmo campo gravitacional, isso quer dizer então que, sim, o homem pode se achar no direito de ser um referencial inercial, porque a bola para ele está em repouso. Entendido então esse pensamento de Einstein, nós podemos continuar um pouco mais à frente. Qual é o pensamento depois que a gente pode ter com relação ao que Einstein disse? Então, Einstein cria o que a gente chama do princípio da equivalência. Qual é o princípio da equivalência? Esse aqui que também está em azul. Vamos ler para vocês entenderem um pouquinho. Nós iremos, portanto, assumir a completa equivalência física entre um campo gravitacional e a correspondente aceleração de um sistema de referência. Esta hipótese estende o princípio da relatividade especial ou restrita para sistemas de referencial uniformemente acelerados. Está faltando um Lzinho aqui, né? Para entendermos o princípio da equivalência, vamos para o quadro rapidinho, que a gente vai ver uma analogia que explica um pouquinho sobre isso. E a analogia é a do elevador. Você tem uma pessoa dentro de um elevador, tá? E esse elevador, a corda arrebenta. Então, tanto você quanto o elevador agora estão em queda livre, se dirigindo para baixo. Você sente aquele friozinho na barriga, claro, porque você está em queda livre. E o que isso significa? Significa que o planeta Terra está então fazendo uma força sobre o elevador e você para baixo, que é a força peso. E vocês descem com que aceleração? Aceleração da gravidade. Isso aqui não é segredo para ninguém. Mas por que a gente colocou o cara dentro do elevador todo fechado? Para ele não saber onde ele está. Então, um outro pensamento é o seguinte: colocar aqui no cantinho, colocar o mesmo elevador aqui no lado. Só que agora, nesse elevador que está lá a mesma pessoa, a gente vai colocar um motor de foguete nele. Por que a gente vai colocar um motorzinho de foguete nele? Porque agora a gente vai ligar esse foguete e esse foguete vai ter uma aceleração para frente com o mesmo valor da aceleração da gravidade. Novamente, o cara está no elevador, foi colocado um motor de foguete nesse elevador e o foguete vai começar a acelerar com o mesmo valor da gravidade. Então a pergunta que é agora é a seguinte: essa pessoa dentro do elevador saberia distinguir se ela está caindo em direção ao planeta Terra ou está sendo acelerada por um foguete? Ela não saberia distinguir. Seria indistinguível para ela se ela estaria acelerando ou se ela estaria caindo por ação da gravidade. Esse é o princípio da equivalência de Einstein. O que quer dizer isso? Que qualquer aceleração, então, pode ser transformada para um referencial como se fosse um campo gravitacional. Dessa forma, ele pode entender, então, que localmente, aonde ele está, ele é um referencial inercial. Então, a relatividade geral de Einstein acabou sendo uma relatividade para campos gravitacionais. E isso é o que é o mais espetacular. Quando ele pega a relatividade restrita dele e formula a geral, dizendo que aceleração e gravidade são indistinguíveis localmente, criando a relatividade geral e fazendo com que a relatividade geral seja para campos gravitacionais, ele está estendendo isso, a relatividade dele, para todo o universo, escrevendo uma outra lei, entre aspas, da gravidade. E isso que é o mais magnífico nessa relatividade geral de Einstein. Mas o que tem a ver agora ser com campos gravitacionais? Agora você tem que ver que aonde tem campos gravitacionais? Em estrelas, planetas, buracos negros. Então agora começou-se a fazer uma formulação matemática totalmente especial para aonde tem esses campos gravitacionais intensos e o que aconteceria com eles. Ali dando a órbita dos planetas, que
a física newtoniana dá uma órbita muito boa, mas para alguns planetas não funciona, como a órbita de Mercúrio. Uma consequência imediata da relatividade geral de Einstein foi descrever a órbita de Mercúrio de uma forma muito melhor do que as equações de Newton. E não parou por aí. Depois nós tivemos como descrever buracos negros e outras coisas mais também. Mas o ponto que eu quero colocar agora para vocês, que vocês precisam entender, é o seguinte. Essa fórmula vocês conhecem. F igual a ma. Essa é a fórmula da segunda lei de Newton, correto? E você também tem esta outra fórmula aqui. Peso é igual a mg. Quando a gente explica P igual a mg, a gente passa muito alto sobre ela, sem explicar uma coisa muito interessante. Porque a gente diz apenas que a P é uma força peso, e G é a aceleração da gravidade, por isso que é A. Mas a coisa não é tão simples assim, tá? Porque essas duas fórmulas são duas fórmulas completamente diferentes. Por que completamente diferentes? Por causa desse Mzinho aqui e desse Mzinho aqui. Qual é a principal diferença? Esse Mzinho aqui, ele é dito que ele é a massa inercial. Massa inercial, então, é uma quantidade que o corpo tem, da vontade, entre aspas, dele, de permanecer em repouso, permanecer em inércia. Então, essa é a massa inercial. Para você fazer com que essa massa se mova, é necessário que você coloque nela uma força. E com isso, aquela massa vai ganhar uma aceleração e, portanto, uma certa velocidade. Então, m de massa ali, na verdade, é a massa inercial do corpo. Não tem nada a ver com quantidade de matéria que o corpo tem, aquela massa da química. Não tem nada a ver com isso. É uma quantidade que o corpo tem de permanecer em repouso, de querer permanecer em repouso. Então, é uma constante que cada corpo tem. E a gente pode até colocar que é uma carga por causa disso. Carga inercial. E o m do P igual a mg? Ah, essa aqui já é a massa gravitacional. Tá, e o que isso significa? Significa que esta massa é uma quantidade que o corpo tem de atrair outras massa. Porque massa na gravidade, massa atrai massa. Então, essa massa gravitacional é a capacidade que aquele corpo tem de poder atrair outra massa. Então, quando ele faz isso, uma força de atração, então, claro, cria-se ali uma força. Essa seria a força peso. Lembrando que a força peso é a força com que a massa da Terra faz na massa do corpo, criando ali uma aceleração da gravidade. Como que Einstein disse que A é igual a G, o que ele estava dizendo, então, na verdade, é que aquela massa inercial de Newton era exatamente igual a essa massa gravitacional de P igual a mg. Ou, pelo menos, é uma relação direta entre as duas. Então, por isso que hoje em dia a gente não mais diz sobre massa inercial ou massa gravitacional. Para a gente é tudo massa. Por isso que hoje em dia surgiu-se a pergunta sobre o que é realmente massa. Porque química diz que massa é a quantidade de matéria que o corpo tem. Mas aí é uma coisa redundante, porque matéria também tem massa. Então, qual seria a massa da matéria que faz a massa, né? E massa para Newton, na verdade, é uma quantidade característica numérica do corpo que serve para resistir a continuar em inércia. Então, o que na verdade é massa? Hoje em dia, a gente tem pesquisas novas nesse campo quântico, para dizer a verdade, do bóson de Higgs, né, a tal conhecida partícula de Deus. Mas isso fica para uma outra história. Aqui o que importa para a relatividade geral de Einstein é exatamente isso que eu coloquei para vocês aqui. O pensamento que Einstein tinha. Na apostila vocês vão encontrar outras coisas também, como, por exemplo, a geometria do espaço-tempo, curvatura do espaço-tempo, gravidade vezes curvatura, onde a gente fala um pouquinho ali sobre buracos negros e também sobre a equação de Einstein, que descreve todo o espaço-tempo. Isso aí é uma fórmula tensorial, tá? Tensores, o que é muito difícil. Mas a gente termina essa parte aqui do nosso terceiro bimestre falando sobre relatividade geral, mas de uma forma bem geral mesmo, somente mostrando para vocês o pensamento que Einstein tinha
na construção dessa nova teoria que vai revolucionar toda a física que a gente conhecia até aquele tempo. Tudo bem com vocês então? A gente fica por aqui. Não esqueçam de continuar estudando, fazendo as suas anotações. Se cuidem e fiquem em paz.